Pessoal, bom dia, obrigado a todos que estão aqui. Para quem não me conhece, sou o Daniel D'Amito, como ele já apresentou, e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como reduzir efeitos colaterais de ataques DDoS. Pode pular o slide. Eu estou sem passador? Então tá bom, deixa eu ficar desse lado que eu enxergo melhor. Pessoal, antes de falar sobre ataques DDoS, uma pequena introdução do que a Sage Networks faz. A nossa empresa ela tem duas principais vertentes: serviços de redes, então consultoria para provedores de internet que estão começando, para provedores que já estão em produção, até grandes operadoras, e nosso foco é em roteamento e segurança. E nós temos a nossa outra vertente, que é o anti-DDoS, e nisso a gente tem detecção automática, mitigação em nuvem, e qualquer outro tipo de coisa que for necessária para resolver um problema de ataque DDoS. E eu gosto de falar que é tudo mais do que for necessário, porque ataques DDoS são complexos, podem chegar num nível de seriedade muito elevada, que nenhuma solução comum resolve, e aí a gente entra trabalhando com qualquer tipo de solução que for necessária. Pode pular para mim? Eu não sei se todo mundo aqui já vivenciou um ataque DDoS? Quem aqui já sofreu ataque DDoS? Legal. E tem alguém aqui que não sabe o que é ataque DDoS? Tem alguma dúvida? Beleza. O que é um ataque DDoS? Um breve resumo para quem nunca vivenciou. É uma inundação de dados maliciosos contra um alvo específico. Isso é muito semelhante ao engarrafamento. As coisas não fluem como deveriam fluir, né? Então, nesse exemplo aqui, quem é daqui de São Paulo já pegou a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiros no horário de pico, sabe como é. Aquelas avenidas não comportam a quantidade de gente que querem passar por lá ao mesmo tempo, às 17 horas, né, às 8 horas da manhã, e o DDoS é muito parecido com isso. Um exemplo que eu vou mostrar no próximo slide para vocês do que é ataque DDoS, é um cano entupido. Então, você tem um ralo, né, de uma pia, você abre a torneira, deve descer imediatamente a água, ou demorar um pouquinho só. Quando ele está entupido, o que acontece? A água não desce. Ela fica parada lá, ou ela desce muito devagar. E quando a gente fala de internet, de um ataque DDoS contra um sistema, um site, um provedor de internet, é exatamente a mesma coisa. O provedor ele tem uma determinada capacidade computacional, e a pessoa que faz o ataque, o bandido, o ofensor, ele envia uma quantidade de dados tão grande que essa empresa não suporta. O que esse ataque ele pode causar? Ele pode travar link de internet, esse ataque DDoS ele pode travar roteadores, ele pode exaurir recursos humanos da empresa. Eu acho que no próximo slide, mas antes disso, aqui eu deixei um exemplo também, né? Esse cano ele representa um circuito, e aí vocês conseguem, e aí essas setas vermelhas representam pacotes de ataque, e as setas verdes representam pacotes legítimos dos usuários. Se não tivessem esses pacotes de ataque passando, todo o tráfego legítimo da rede ia conseguir passar, sem nenhuma dificuldade. Mas como esse cano, esse circuito, esse link está entupido recebendo ataque, os pacotes que estão esperando de verdade têm que esperar, né, diminuir o ataque ser mitigado para passar. E o sintoma que o usuário final sente é uma rede lenta, é uma rede fora do ar, é uma rede travando, um conteúdo que não abre. Pode pular para mim, por favor, para o próximo. O DDoS ele tem três principais objetivos. O principal é saturar toda a banda, todo o link que a empresa tem com a internet. Então, se a empresa tem um link, por exemplo, de 10 GB e consome 8, qualquer coisa maior do que 2 GB já vai saturar o link. Se a empresa tem um link de 50 GB, consome 45, qualquer coisa maior do que 5 vai entupir esse link. O efeito colateral, ele é um problema, vocês acham que de vocês ou do fornecedor de mitigação? Vocês como provedores de internet, eu creio que a maioria aqui, vocês acham que esse é um problema de vocês ou do fornecedor? Na teoria, esse é um problema do fornecedor de mitigação e não de vocês. Mas, se você não tiver uma postura colaborativa com o seu fornecedor de serviço, seja nós ou seja qualquer um outro, você não vai ajudar a resolver o problema. Você, na verdade, vai atrasar com que os efeitos colaterais sejam resolvidos. O operador de mitigação,
quando ele te pede informações, ele não está duvidando de você. Quando você fala, olha, eu estou com um problema, algo não está funcionando durante a mitigação, e aí ele fala, manda uma foto. Não é porque ele quer comprovar que você não está mentindo, muito pelo contrário. E ele quer confirmar o problema que está acontecendo para conseguir resolvê-lo mais rápido. O objetivo de quem está do outro lado é resolver o seu problema para que você fique mais feliz. Assim como vocês que provêm internet querem que os usuários finais de vocês fiquem mais satisfeitos, nós, fornecedores de mitigação, também queremos. E aí, quando alguém do nosso lado, ou de qualquer outra empresa de mitigação, pede informações, é para te ajudar a resolver o problema. Então, pode avançar para mim, por gentileza? Eu creio que pelo menos 60% dos problemas relacionados ao DDoS é possível ser resolvido dentro de casa, né? O fornecedor ele vai resolver muito, mas uns 60% vocês conseguem resolver isso em casa. E isso vai ser muito mais rápido, isso vai ser mais barato, isso vai ser menos trabalhoso para vocês. E eu vou falar de quais são esses problemas que vocês podem resolver e como resolvê-los. Podem avançar para mim, por gentileza. Primeiro, as coisas que eu já estou cansado de falar, eu falo em todas as palestras, todos os eventos, tem um artigo no BPF explicando tudo isso, mas vou dar uma breve passada. Quem quiser depois saber melhor, com mais detalhe, procurem lá no YouTube, Daniel D'Amito, Anti-DDoS, ou vão lá no Brasil Pirim Fórum, lá vai ter um artigo também falando disso, mas esses são os principais pontos. Usar um DNS recursivo próprio, como o Ayub falou na semana passada. Tenham IPv6 na rede de vocês funcionando, e não é ativar o IPv6 no BGP, é pôr para funcionar, tá? É fazer o usuário acessar o YouTube, o Netflix em IPv6, mesmo que não tenha IPv4. Não tenha loops de roteamento, não trabalhe próximo dos limites que eu falei para vocês. Se possível, tá? Se possível, use um roteador baseado em hardware, tá? Eu sei que realmente no nosso cenário brasileiro é muito difícil você começar com um Huawei, um Cisco, um Juniper, né? Eu sei que o MikroTik ele é bom, né? E ele é barato, mas ele tem os seus limites. E quando você estiver próximo desses limites, ou quando você tiver condições de fazer um upgrade, façam. Esse upgrade vai ajudar vocês muito um dia. E não use IPs públicos em ponto a ponto dentro da rede, tá? Ou no backbone, entre um roteador e outro, ou então entre o roteador de vocês e o link. Se possível, usem sempre IPs privados. Essas aqui são as boas práticas básicas, tá? Elas são básicas, que eu quero dizer, no sentido de são fundamentais, não é negociável e vocês têm que fazê-las, né? Então, eu não vou me aprofundar, que o objetivo não são elas. Tem bastante conteúdo na internet sobre isso. E eu quero focar hoje em outras boas práticas para reduzir os efeitos colaterais. Podem avançar? Pô, mas eu tenho tudo isso na minha rede, já que você falou, ou a maioria dessas coisas, e ainda assim eu tenho efeito colateral. E aí, nesse caso, vocês precisam pedir ajuda para os fornecedores de vocês. Os fornecedores de mitigação, seja operadora, seja Sage Network, seja a empresa que te vende a caixa, ou cuida do seu sistema de detecção. E tem alguns tipos de pedidos de suporte que os usuários fazem para os fornecedores que são absurdos. Por exemplo, a rede está parada, socorro. Isso é tão genérico, gente. Ou então, nada funciona, me ajude. Ou só estou sob ataque. Esses tipos de pedidos, eles são vazios, eles não ajudam o fornecedor a resolver. Isso, pode pular de slide para mim. Se você for genérico demais, você vai soar para quem está do outro lado igual alguém que chega no hospital, chega no pronto-socorro e fala, tá doendo. Cara, pode estar doendo muita coisa, a cabeça, o pé, a coxa, a perna, a costa, o joelho. Então, vocês precisam ser mais específicos, vocês precisam dar mais detalhes. E quais são esses detalhes? Podem pular para mim? Vocês podem abrir o chamado já com tudo que vocês puderem, que vocês acham que pode ser útil para a resolução do problema. Por exemplo, abre o chamado já falando, olha, eu estou com um link no gargalo, ou não, eu não estou com um link no gargalo, o site não abre, mas não tem nenhum link no gargalo. Isso é muito relevante, isso é uma coisa importante. O teu tráfego total está menor do que o usual? Então, olha, a gente deveria estar baixando nesse momento 40 gigabits por segundo e está baixando 30, tem 10 gigas a menos. Isso vai ajudar muito, porque aí já é um sintoma de mitigação apertada. E o contrário também é verdade. Se você falar, olha, meu tráfego deveria estar em 40 e agora está em 50, é um sintoma de que pode estar vazando um ataque e o filtro está frouxo demais.
Uma outra coisa, não bata a boca com o fornecedor. Gente, é muito normal a gente ver isso. Já teve cliente nosso que reportou, ficou bravo conosco, chateado conosco, de pedir informações porque ele achou que a gente estava duvidando. E a gente falou, não quero a foto porque eu acho que você está mentindo, é porque eu quero resolver o problema. E se a gente achar que se o que você passou ainda não for suficiente, a gente vai pedir mais informações. E essas informações adicionais, eu vou falar algumas para vocês aqui. Meu tempo já está acabando, hoje está acelerado. Podem pular, por favor. Primeira coisa muito útil, qual erro aparece na tela para você? Abra o chamado já falando o que está aparecendo na tela. Pô, mas não aparece nada. Algo aparece, né? Nem que esse erro seja um timeout. Manda uma foto, manda um print do erro. Mas lá no navegador deu aquele erro padrão. Coloque esse erro padrão. Ali muitas vezes tem um código do erro, e esse código do erro indica para a gente qual botão a gente pode apertar para resolver o problema. Podem avançar mais, por favor? Isso daqui é um exemplo de mensagem que é super valiosa. E tem gente que fala, mas não tem nada, não tem nenhuma mensagem na página. Tem, gente, olha aqui, DNS Probe Finished. Isso daqui vai ajudar a gente a achar o problema. Pode ser uma mitigação severa demais no DNS. Podem pular, por favor. Que horas o teste que você relatou no chamado foi feito? Não adianta você reportar no chamado, pô, eu estou com um problema e eu estou perdendo o pacote. Se você se você não informar exatamente o horário que aquele teste foi feito, ele foi feito há 2 horas atrás, a mitigação vai estar de um outro jeito. A mitigação é um organismo tão vivo quanto a própria internet. A gente já teve casos de usuários nos mandarem testes, falarem que estão com um problema e reportarem que tiveram um problema há 6 horas atrás e mandar um teste feito agora. Cara, isso é igual você apresentar para o médico um exame que você está com uma dor agora, você apresenta um exame que você fez meses atrás, não faz sentido. Então o teste você tem que informar que horas ele foi feito, e esse teste ele tem que ser sempre feito durante a ocorrência do problema, tá? Podem pular para mim, por favor. Outra informação muito importante, qual IP de origem foi usado para fazer aquele teste? A mitigação, ela não é uniforme, ela não é homogênea para todos os endereços IPs ou para todas as redes do provedor de internet. Podem existir filtros que acontecem em um IP/32 e outro não, ou em 1/24 e outro não. Então, o IP que foi usado para fazer esse teste, ele é muito importante. E se você não informar, aliás, se você informar o IP errado, eu vou passar qualquer um só para eles pararem de me perguntar. Ao invés de você resolver o problema, existe uma chance muito grande de você causar um novo problema, porque aí a gente vai aplicar uma solução para um IP que sequer estava com problema. Vocês conseguem entender? Então, dar informação precisa para o operador é muito importante. Isso não é só para DDoS, isso é para qualquer coisa. Para um fornecedor de trânsito IP, para uma empresa que te faz um CDN de alguma coisa, para tudo isso, as informações bem detalhadas vão ajudar a resolver o problema em qualquer esfera. Podem avançar para mim, por gentileza. Teste de ping, o bom e velho teste de ping. Isso daqui, felizmente, é uma das coisas que a maioria das empresas já mandam, mas é muito importante ainda assim, tem muita gente que não manda. Vai abrir um chamado reportando um problema para qualquer fornecedor, e principalmente diante de DDoS, já manda um teste de ping sendo feito naquele momento, né? O ideal é que você mande uma amostragem meio grande, pelo menos aí de uns 50 pings, e durante a ocorrência do problema. Há 1 hora atrás caiu tudo aqui. Aí você vai lá e manda um ping daquele momento, não da hora que caiu a rede. Entendem? Isso vai dificultar muito. Então mande um teste de ping, pelo menos aí uns 50, se puder mandar 100, melhor ainda, a gente vai ter mais amostragem. E essas informações combadas, fiz esse teste de ping, com esses IPs de origem, nesse horário, isso vai ajudar muito. Podem avançar, por favor. Teste de resolução de nome. Eu coloquei, vocês já testaram o DNS? Com NS Lookup, com DIG, com host? Todo mundo aqui já fez esse teste? Esse teste de resolução de nome vai ajudar a gente também a identificar problemas com DNS, né? Como eu falei para vocês, o ideal, inclusive, é que as empresas tenham um DNS recursivo local dentro da rede. Mas vocês que fornecem trânsito, né, vendem internet para outras empresas, peçam isso ou façam esse teste com os seus clientes.
e nos mandem esse resultado. Eu coloquei ali 3 exemplos de utilitários. Tem o NSLookup, o dig e o host. Esses são 3, né? No Windows você tem o NSLookup, no Linux você vai ter pelo menos o dig e o host, tá? Pode ir para o próximo, por gentileza. Captura de pacotes. Alguém aqui já fez captura de pacotes? Já capturaram pacotes em roteadores? Já, ó, o pessoal ali já capturou bastante pacote, né? Gente, o que é a captura de pacote? É você pegar uma amostragem do tráfego da rede, né, e salvá-la num arquivo com uma extensão específica. Quando a gente fala de DDoS, isso daqui é o mais próximo possível a um exame de sangue. Ou seja, quando você manda uma captura de pacote, você está entregando um baita de um teste para a pessoa que está do outro lado conseguir ajudar e resolver o seu problema. E isso pode ser mitigadora, fornecedor de trânsito IP ou fornecedor de qualquer serviço seu que esteja com problema. Uma captura de pacotes é o exame de sangue de redes, tá? E ele vai mostrar muita coisa. Para quem não sabe como capturar pacotes, o AUE Juniper é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim não é nada, nem um bicho de 7 cabeças. Quem quiser pode mandar um e-mail, se tiver dúvida eu mostro para vocês. Mas em MikroTik é muito fácil. O MikroTik é o mais fácil de todos para capturar pacote. E tem um artigo aqui no Brasil Pirim Fórum que eu mesmo escrevi, e lá eu ensino como fazer essas capturas, tá? Podem avançar para mim, por gentileza. Uma outra pergunta que você já pode responder para abrir o chamado, que vai ser muito útil, é com quem o problema acontece. Se é com todo mundo ou só com alguns clientes da empresa, tá? Às vezes a gente recebe queixa de clientes que ficam bastante perturbados. Nossa, ninguém consegue abrir o Instagram aqui na nossa rede, o Instagram está fora do ar. Aí você começa a ver, olha, quantos clientes reportaram isso? 5. Quantos assinantes vocês têm? 10 mil. E você testou com mais outros? Não. Então, existe uma chance grande desse problema só estar acontecendo com aqueles clientes. E isso vai até te ajudar a se tranquilizar, né? Entender que esse problema ele não é um problema generalizado, ele é um problema mais pontual. Então, falar com quem acontece, quais são os IPs dos clientes que estão sendo afetados, também é bastante importante. Podem avançar, por gentileza? Aí eu vou dar 3 exemplos para vocês, de um chamado péssimo, um chamado mais ou menos e um chamado bom, tá? Esses daqui são exemplos de chamados péssimos. A rede está toda parada, por favor verificar. Por que está parada? Travou o roteador? O link está no gargalo? O roteador reiniciou? Ou passou um caminhão, rompeu a fibra ótica do teu link, por onde você fechava a BGP? Olá, alguns sites não estão abrindo. Poderiam verificar, por favor? Mas quais sites? Sequer falou qual é o site. Gente, isso é muito normal. Parece engraçado, estou vendo que a gente está rindo, mas isso é normal. Sempre a gente tem chamado desse tipo. Parece que é brincadeira. Sabe o Jacan, quando ele, né, naquele episódio fatídico, né, que ele pergunta se está de pegadinha, se é brincadeira, a gente tem essa sensação, está de brincadeira, né? Ou então, estou sob ataque, me ajudem urgente, porque tem muitos clientes reclamando. Olha, imagino que deve ser triste, muitos clientes reclamando, mas qual que é o problema, né? Estou sob ataque é uma coisa muito genérica para a gente. E aí alguns chamados que, mais ou menos, chamados que são medianos, né? Eles já vão ajudar, mas não são ainda perfeitos. Boa tarde, nossos clientes não estão conseguindo acessar ao site do Banco do Brasil desde as 16h50. Podem verificar, por favor? Já notem que aqui já está melhor? A partir das 13 horas, notamos que os nossos clientes da rede 192.0.2.0/24 não conseguem mais acessar ao site bb.com.br. Testamos a partir da rede 192.0.3 e o problema não acontece. Notamos que nenhum link está no gargalo e o consumo médio da rede aparenta estar normal. Segue abaixo um teste de resolução de nomes feito a partir do IP tal. Também deixo em anexo uma captura de pacotes e um teste de 50 pings. Gente, esse tipo de chamado a gente olha e fala, uau! Eu juro para vocês que quando a gente pega um chamado desse, a gente até atende com mais carinho, porque a gente viu que a pessoa do outro lado se esforçou para mandar tudo o que precisava de uma vez só. E aí tem muita gente que pode pensar, poxa, mas se eu vou demorar 10 minutos para escrever isso, vou demorar 5 minutos para escrever esse chamado, poxa, 5 minutos é muito tempo.
Muito tempo é a troca de informações que a gente vai ter que ficar fazendo, né, para te perguntar, você faz o teste, nos manda, a gente te pergunta de novo. Esse processo todo vai demorar 30 minutos. Se você gastar 5 para já mandar tudo isso de uma vez, tenha certeza que o seu problema ele vai ser resolvido muito mais rápido. O que iria ser resolvido em 40 minutos, 1 hora, vai ser resolvido em 10 minutos. Tem gente que acha que isso daqui é só uma burocratização, uma frescura, mas isso daqui é o que faz diferença de uma empresa boa, de uma empresa grande, de uma empresa que tem um uptime elevado, para uma empresa mediana, para uma empresa que tem disponibilidade baixa, uma empresa que não tem qualidade. Uma empresa que tem qualidade fala assim com seus fornecedores. Isso demonstra seriedade para os fornecedores da empresa. E aí, chegando perto do final já, coisas que não vão ajudar você a resolver o problema mais rápido. Se você quiser atrasar a resolução do problema, você pode seguir essa cartilha que você vai conseguir. Primeiro, chamar o teu gerente de contas ou o vendedor, o cara que te vendeu. Ora as bolas, eu nem precisaria ter que falar isso, né? Mas o vendedor, o cara do comercial, ele não tem acesso ao BGP, ele não tem acesso ao sistema de mitigação, ele não tem acesso ao gráfico do tráfego da empresa, ele não tem capacidade de resolver isso. Ou se ele tem, ele é focado em vender, ele é focado no comercial, ele está numa call, a prioridade dele é leads que caem e não o chamado. A empresa ela tem uma equipe que vai cuidar dessas questões técnicas, acione eles direto. Ou escalar o dono da empresa desnecessariamente. Então, o problema começou a acontecer agora, o cara ele abre o chamado e chama o dono. Cara, não tem necessidade de chamar o dono em todo caso. Se vocês sempre tiverem essa atitude de escalar casos que não são realmente sérios, quando tiver um caso sério você escalar, não vão te dar a devida moral, porque você queimou, você gastou as suas cartas desnecessariamente. Ou ser ansioso, né? Pô, abri um chamado, já faz 7 minutos que ninguém me responde. Gente, 7 minutos, mal é o tempo de você ir ao banheiro e voltar. 7 minutos o cara ainda está fazendo teste de ping, capturando pacote, né? Então, eu entendo que o usuário hoje em dia ele é muito aflito, o usuário ele está desesperado porque ele precisa da internet, ele está fazendo, mas segure as pontas. Se você está com um problema, abra um chamado, siga o SLA, siga a escalation list, aguarde o tempo, né, e só comece a escalar quando for realmente, quando o tempo tiver excedido. Ou burlar o processo convencional de atendimento. A empresa instituiu que para você abrir um chamado, você deve abrir por telefone, ou pelo chat, ou por chamado. Siga o processo dessa empresa. Eu sei que você, poxa, mas eu não gosto desse processo. Você não gosta, mas a empresa é preparada para te atender daquele jeito. Eu não concordo, mas existem operadoras, por exemplo, que atendem por telefone apenas. E aí, você vai mandar um e-mail para essa operadora que atende só por telefone? Eles vão ver, talvez daqui 3 dias, o processo deles é por telefone. Nós da Sage atendemos por chamado. A gente responde chamado extremamente rápido, a gente responde chamados com prioridade muito alta, em até 5 minutos, em qualquer horário do dia, feriado, ano novo, final de semana. Tem gente que faz o quê? Ela prefere ligar antes de abrir o chamado. O que acontece? Nosso foco não é o telefone. Quando eu estou preso no telefone, eu não sei se a ligação que está na fila é mais urgente do que a que eu estou atendendo. Então, como é que eu vou poder priorizar? Então, seguir o processo de atendimento da empresa também vai te trazer bons frutos. Ou outra coisa também, teve o último, pulou ali. Outra coisa também que vai atrasar muito é ameaçar cancelar. Eu estou com um problema aqui, né? Nem é uma empresa que tem recorrência de problema, teve um único problema, não dá para mim, o link está fora do ar, eu estou com um problema, eu vou cancelar. Meu amigo, você tem um contrato, você vai ter que seguir as regras do contrato. Você falar para o técnico que está te atendendo que vai cancelar o link se ele não vai resolver, ao contrário de fazer com que ele resolva mais rápido, você vai ganhar talvez a antipatia do técnico. Guarda essa tua queixa para o comercial, olha no teu contrato, se o contrato não prevê multa por violação de SLA, mas ameaçar cancelar durante um problema não vai resolver. Ou ser rude, né? Gente, teve um caso que, esse caso para mim é absurdo, de um técnico chamar um analista de um fornecedor de cachorro. Parece brincadeira, mas ele chamou o técnico do fornecedor de cachorro. O que vocês acham que esse cara ganhou com isso? A boa vontade do técnico? Proatividade? Resolução mais rápida? Imaginem o transtorno que esse cara causou internamente. O cara desligar o telefone chorando.
Vocês acham que vão ganhar alguma coisa? Não ganha nada com isso. E eu sei que muitos de vocês, provavelmente ninguém que está aqui faz isso. Mas será que as equipes de vocês um dia já fizeram algo parecido? É uma coisa que a gente tem que olhar dentro das nossas organizações. E se vocês não confiam nos fornecedores de vocês, a ponto de seguir as regras do jogo, né, acreditar que o SLA previsto no contrato vai acontecer, que o fornecedor vai te responder no tempo combinado, troque de fornecedor. Ou você confia no seu fornecedor, ou você tem que ter um outro fornecedor. Se o teu fornecedor, seja de mitigação, de trânsito IP, de qualquer coisa, não é um fornecedor no qual você confia, a ponto de seguir o que foi combinado, você deve procurar um outro fornecedor.